Então vamos continuar aqui a leitura. Tem um verso que diz o seguinte: cantar as glórias dos Vaishnavas, ele resgata e protege a alma diva. Então, por isso nós cantamos as glórias dos Vaishnavas, nós cantamos as canções glorificando os Vaishnavas, glorificando o Guru, porque isso resgata e protege a alma diva. Eu ouvi isso da boca dos sadhus e o meu Guru. Quando surge a devoção ao Senhor Supremo, Sri Krishna, a vida se torna bem-sucedida e a alma pode cruzar alegremente este oceano da existência material. Então, somente nessa condição, veja só o que está dito aqui. Quando surge a devoção ao Senhor Supremo, Sri Krishna, somente quando surge a devoção, pode acontecer isso. A vida se torna bem-sucedida. A vida bem-sucedida não é daquela pessoa que ganha muito dinheiro, daquela pessoa que tem bons relacionamentos, aquela pessoa que tem uma saúde perfeita. Não, isso não é a vida bem-sucedida. A vida bem-sucedida é aquela onde a pessoa ela tem a devoção a Krishna, ela tem devoção ao Senhor Supremo. E a alma pode cruzar alegremente este oceano da existência material. A alma só fica alegre com o serviço a Deus. Então a alma ela pode estar aqui no mundo material como nós. A alma está no corpo material, aqui no mundo material. Nós no corpo humano, mas a existência dela pode ser alegre se ela tiver devoção a Deus, se ela tiver dedicada a Deus. E ela cruza alegremente este oceano da existência material. Não há problema nenhum para a alma que está devotada a Deus, porque ela está alegre. Agora, as outras almas que não têm devoção a Deus, elas nem sofrem e nem estão alegres, porque a alma ela não tem nenhuma relação com sofrimento. Ela somente fica alegre ao servir Deus, a devoção a Deus. Então ela pode, você pode, eu posso, qualquer um pode atravessar esse mundo material, nesse corpo humano que estamos agora, alegremente. Mas temos que ter devoção a Deus. Sem devoção a Deus, a alma não tem nenhum sentimento com esse mundo material. A minha tentativa é como a de um anão que quer pegar a lua no céu. Você nunca vê as falhas de ninguém. Você não deve ver as falhas de ninguém. E eu estou extremamente caído. Por favor, perdoe-me por ser o que sou. Esse verso é importante. A minha tentativa de ter devoção a Deus é como de um anão querendo tocar a lua. Se não tiver devoção a Deus, nós vamos ser como um anão querendo tocar a lua. É impossível isso. Pegar a lua, o anão querendo pegar a lua no céu. Você nunca vê as falhas de ninguém. Então, Srila Bhaktisiddhanta Sarasvati Thakur Prabhupada, ele nunca vê as falhas de ninguém. Esse aqui é um verso escrito para ele. Todo guru genuíno, todo Vaishnava puro, ele não vê falha nos outros. Ele somente vê as qualidades dos outros. E também ele não divulga. Como ele não vê, ele também não divulga. Ele acha tudo perfeito. Srila Govinda Maharaj tem várias passagens dele que, mesmo de uma atitude, um local que não era muito agradável, ele via sempre o lado bom. Ele sempre via o lado bom em tudo. Srila Govinda Maharaj, e aqui também está falando de Srila Bhaktisiddhanta Sarasvati Thakur Prabhupada. Srila Govinda Maharaj, certa vez, um devoto que estava com ele lá em Calcutá,
Quem já foi em Calcutá, quem já ficou lá em Calcutá, no nosso templo, no guest house, sabe muito bem que à noite, às vezes, tem a música cantando, né, a música alta, até 2, 3 horas da manhã. E bem alta. As músicas indianas bem alta, até 2, 3 horas, 4 horas da manhã. E aí o devoto virou de manhã, falou para o Gurudeva, poxa Gurudeva, aquela música a noite inteira, tocando alto, né? Ele falou, ele estava preocupado com o Gurudeva. Gurudeva falou para ele, até que o ritmo não era ruim. Então veja só, uma música que perturbou a noite inteira todo mundo, até 3, 4 horas da manhã. O devoto foi falar com o Gurudeva sobre aquilo. O Gurudeva falou, até que o ritmo não era ruim. Ele viu algo bom naquela música, até de madrugada, cantando alto, tocando alto. Então Gurudeva, Srila Govinda Maharaj, ele via algo bom em tudo. Ele extraía o que é bom. E todo mundo tem algo bom e todo mundo tem algo ruim. Nós não somos devotos puros. Então, o devoto que não é puro, ele faz algo errado e ele faz algo certo. E nós temos que olhar sempre o lado certo, o lado inspirado do Vaishnava. Não o lado que o Vaishnava, não o Vaishnava, né? Mas uma pessoa que é aspirante como nós, a devotos. Nós não podemos ver o lado errado, o lado que a pessoa faz errado, o defeito dos outros. E Srila Bhaktisiddhanta Sarasvati Thakura Prabhupada, ele era assim. Um devoto puro, nunca havia nada de errado em ninguém. E aí nesse verso aqui diz também, eu estou extremamente caído. Por favor, perdoe-me por ser o que sou. Nós todos estamos caídos. Caídos aonde? No mundo material, iludidos por Maya. Todos nós estamos caídos na ilusão de Maya. Então ele diz aqui para Srila Bhaktisiddhanta, perdoe-me por eu ser o que eu sou, perdoe-me por fazer o que eu faço. Ele está pedindo perdão para o Guru aqui, mas não é somente pedir perdão, nós temos que executar o que o Guru fala, e aí o perdão virá. Não adianta o Guru falar, não é que não adianta, mas o Guru vai falar o seguinte, siga o que eu faço e o que eu falo. Srila Govinda Maharaj também uma vez, me contaram, uma pessoa que estava lá do lado dele, o devoto chegou para ele e falou, Gurudeva, eu fiz isso errado. Contou o que havia feito errado para Gurudeva. E Gurudeva falou para a pessoa, e a pessoa falou, me perdoe, Gurudeva. Gurudeva olhou para a pessoa e falou, eu não vou te perdoar, porque se eu te perdoar, você vai fazer de novo. Se eu te perdoar, você vai fazer de novo. É o que acontece em algumas religiões, algumas filosofias, que a pessoa faz algo errado, e aí vai falar com o representante lá, e ele fala, faça isso, e eu te perdoo. Então Gurudeva falou para o devoto, eu não vou te perdoar porque você vai fazer de novo. Então, eu vou te dar o seguinte perdão, você vai prometer que nunca mais vai fazer isso. Esse foi o perdão de Gurudeva. Nunca mais, você tem que prometer que você nunca mais vai fazer isso. Porque o perdão, na verdade, se perdoar, a pessoa volta a fazer de novo. Nós somos caídos. A gente pensa da seguinte forma, Gurudeva me perdoou, ele vai me perdoar novamente, então eu vou fazer errado. Isso é a mente, né? Isso é Maya. Então Gurudeva deu essa lição para o devoto. Nunca mais faça isso. Um outro verso aqui diz o seguinte, Srila Bhaktivinoda Thakura é um associado de Sri Gauranga Mahaprabhu e amigo de todas as almas baixas, caídas, para dissipar todas as trevas desta era das trevas, ele trouxe você para esta terra, uma lua cheia, imaculada. Então, aqui está falando sobre Srila Bhaktisiddhanta, que
Srila Bhaktivinoda Thakura, ele trouxe Srila Bhaktisiddhanta. Ele foi pedir para Bimala Devi. Todo mundo sabe essa história, creio que todos saibam. Ele e a mulher foram lá no templo do Senhor Jagannatha e pediram para Bimala Devi para ela dar um filho para ele, para continuar o processo da consciência de Krishna da forma correta. Eles foram pedir, e a esposa dele engravidou, e quem nasceu? Srila Bhaktisiddhanta Sarasvati Thakura Prabhupada. Na época, eles colocaram o nome nele de Bimala Prasada, porque foi a Prasada de Bimala Devi. Srila Bhaktisiddhanta Sarasvati Thakura Prabhupada foi a Prasada de Bimala Devi, a misericórdia de Bimala Devi para todos nós. Então ele veio para nos salvar, ele veio para dar tudo isso que ele deu para nós. Como diz aqui, ele é uma lua cheia, imaculada. Ele não cometeu nenhuma falha, ele é imaculado. Srila Bhaktisiddhanta Sarasvati Thakura Prabhupada, imaculado, sem nenhuma mancha, sem nenhuma falha. Devoto puro de Deus, filho de Srila Bhaktivinoda Thakura. Tem um outro verso aqui que diz o seguinte: por favor, conceda a sua misericórdia para que, incessantemente intoxicadas pelo néctar do amor de Deus, as almas surjam, que o mundo inteiro dance no Sankirtana, o canto congregacional dos santos nomes do Senhor. Esta é a humilde petição deste servo dos Vaishnavas. Isso está escrito no Acharya Vandana. Quando diz aqui, né, que o mundo inteiro dance o Sankirtan, o canto congregacional dos santos nomes, está sendo dito não para dançar da forma que uma pessoa vai num baile ou num carnaval e dança. Dançar a expressão da alma. É isso que está sendo pedido aqui. O sentimento da alma, não o sentimento da mente. O sentimento da mente todo mundo tem. Você põe uma pessoa cantando bem, uma mirdanga bem tocada, um karta bem tocado, com várias pessoas, todo mundo, a sua mente vai querer que o corpo dance. Mas essa dança que ele está falando aqui é a dança, expressão da alma. É o êxtase da alma que vai fazer essa dança. Então, ele está pedindo aqui que todas as almas do mundo inteiro dancem ao escutar o Sankirtan, o canto congregacional dos santos nomes. Jai Srila Prabhupada Bhaktisiddhanta Sarasvati Thakura Ki Jai. Então, assim, Srila Maharaj, ele glorificou Srila Bhaktisiddhanta nessa parte da aula aqui, e agora continua, no mesmo dia ele continua dando a aula, foi dividido em outro subtítulo, agora o subtítulo da aula é Propósito da Vida. Sua Divina Graça, Vishnupada, Srila Bhakti Nirmala Acharyadeva Goswami Maharaj, no dia do desaparecimento de Srila Bhaktisiddhanta Sarasvati Thakura Prabhupada, ele fala em Nishinrapali, na aula da manhã, no dia 3 de janeiro de 2021, parte 5. Ele deu essa aula em Bengali, ela foi traduzida e transcrita para inglês, e agora nós vamos ler ela em português. E aí ele começa falando: hoje é o dia do desaparecimento de Srila Prabhupada Bhaktisiddhanta Sarasvati Thakura. Onde quer que ele esteja agora, oramos aos seus pés de lótus sagrados, para que ele nos dê a sua misericórdia, para que possamos passar esta vida servindo-lhe de coração e alma. Este é um dia muito importante para nós. Que Srila Prabhupada Bhaktisiddhanta Sarasvati Thakura
nos conceda a sua misericórdia, para que possamos servi-lo e obter os benefícios espirituais, para que possamos servi-lo e, assim, nos resgatar deste mundo material. Então, Srilacharya Maharaj está pedindo a misericórdia de Srila Bhaktisiddhanta Sarasvati Thakura Prabhupada. E o que é a misericórdia? Já foram dadas aulas de Srilacharya Maharaj anteriormente. Misericórdia quer dizer serviço devocional. Quando o Guru te dá um serviço devocional, você tem a misericórdia dele. Quem não tem misericórdia é aquele que não tem serviço devocional. Mas todos nós temos misericórdia. Todo mundo que se iniciou na nossa missão tem misericórdia. Por quê? Porque no dia da iniciação, além do Guru dar a semente da trepadeira devocional, ele falou para todos nós, o primeiro seva, o primeiro serviço devocional que o Guru nos deu é: cante no mínimo 16 voltas na Japamala todos os dias. Você tem aí, por mais rápido que a pessoa cante, no mínimo, 1h30 você tem de serviço todos os dias, no mínimo. O Guru deu isso no primeiro dia. Então não pode falar que você não tem serviço devocional. Todos nós temos. Se fazemos é outra coisa. Mas todo mundo tem um serviço devocional que o Guru já deu para nós. No mínimo cante 16 voltas na Japamala, todos os dias. Então todos os dias nós temos serviço devocional. Quem gosta de cantar mais lentamente, canta em 2 horas, 2h30, às 16 voltas. Quem canta mais rápido, canta em 1h30. Mas todo mundo tem a misericórdia do Guru. Ele já deu isso, primeiro serviço. E você fazendo esse serviço ao Guru, quanto mais você fizer, mais serviço ele vai lhe dar. Então, quanto mais você serve o Guru, mais misericórdia ele dá para você. Mais serviço ele vai dar. E Srilacharya Maharaj fala, vai chegar um dia que você não vai ter mais hobby. Você não vai ter mais nenhum lazer. Mas não porque você quer ainda isso. É porque você tem tanto serviço que você não tem tempo. E você não tem vontade mais de fazer aquele lazer. O teu hobby era assistir um filme, você não vai ter mais vontade e nem tempo. O teu hobby era andar de bicicleta, você não vai ter nem mais vontade nem tempo. O teu hobby era correr, era tomar sol. O teu hobby era nadar. O teu hobby era ler um livro de romance. Você não vai ter nem tempo e nem vontade de fazer isso. Então, aquele que serve Deus da forma correta, Deus vai tirar toda essa vontade do desfrute material. Vai tirar, vai resgatar nós deste mundo material, da ilusão. No final, Srila Prabhupada, ele deixou este mundo depois de ouvir um kirtan que era muito querido por ele. Muito querido ao seu coração, da boca de lótus sagradas de Srila Bhaktirakaka Sridhar Goswami Maharaj. Todos vocês conhecem esse kirtan. Sirupa Manjari Pada, Seimora Sampada. Ao ouvir esse kirtan de separação, Viraha, kirtan de separação, canção de separação, Viraha Kirtan. Ele abandonou o seu corpo e deixou este mundo. Naquela época, os devotos, eles ficavam com Srila Prabhupada continuamente ao longo do dia. E Srila Siddhar Maharaj aceitou cumprir o seu dever das 2 às 4 horas da manhã. Então, naquele dia, ele terminou o seu dever às 4 horas e foi tomar banho e se arrumar
ir para o Mangal Arati. Algum tempo depois, das 4 horas da manhã, Srila Prabhupada, ele perguntou, onde está Sridhar Maharaj? Ele está aqui. Ele perguntou, ele está aqui? Eu quero ouvir um kirtan dele, Sirupa Manjari Pada. O devoto que estava encarregado do templo e tudo isso aconteceu em Bagi Bazar, Gaudiya Mati, em Calcutá. Então, ele disse a outro devoto, o encarregado falou para outro devoto que estava presente naquele momento. Ele disse, para outro devoto que sabia cantar muito bem, para cantar aquele kirtan. O devoto começou a cantar o kirtan de uma forma muito melodiosa. Mas Srila Prabhupada Bhaktisiddhanta, ele gritou, por favor, pare com isso. Eu não quero ouvir a melodia. Todos ficaram surpresos. A pessoa que nunca cantou, praticamente nunca cantava na vida, era convidado a cantar agora. Srila Sridhar Maharaj quase não cantava. Ele não cantava os kirtans. Ele não cantava muito bem. Ele não tinha um canto muito bom, o ritmo, enfim. Mas Srila Prabhupada queria que ele cantasse. Srila Prabhupada, ele disse, qual é a utilidade de viver 120 anos se você não praticar a consciência de Krishna? Se você viver apenas 10 anos, mas cantando os santos nomes, então não há necessidade de ter uma vida de 120 anos tão longa. Se você faz coisas erradas, se você faz coisas ruins, se você fala coisas ruins, se você fofoca sobre os outros e critica os outros, então, qual é a utilidade de viver por 120 anos? Você pode viver por 10 anos, cantar o santo nome, servir ao Senhor, etc., e obter o benefício. Não adianta viver 120 anos. Você entende isso? Estas são as palavras de Srila Prabhupada Bhaktisiddhanta. E estas são palavras muito bonitas. Então, Srila Maharaj está falando aqui, o que adianta a pessoa viver muito? A medicina, a ciência, está prorrogando a vida das pessoas. A pessoa chega, tem milhares de pessoas no mundo hoje com mais de 100 anos. Milhares e milhares de pessoas. Mas para que viver tanto, se você não serve Deus? É isso que Srila Maharaj está falando aqui. Para que viver tanto? É melhor viver 10 anos servindo Deus, 10 anos sob a guia do Guru, servindo adequadamente, do que viver 100 anos, 120 anos, sem fazer nada de correto, de servir Deus. 120 anos fofocando, falando da vida dos outros. 120 anos comendo boga. 120 anos desfrutando dos sentidos. Para que tudo isso? Para nada. Somente para produzir mais karma. Quando a pessoa vive muito e não serve Deus, a única coisa que ela está produzindo é karma. Srila Maharaj deu uma aula meia forte há um tempo atrás, ele falou, aquele que não serve Deus é melhor abandonar o corpo logo, porque vai produzir menos karma. É forte escutar isso, mas é a verdade.
Agora, aquele que serve Deus durante 10 anos, pelo menos, de forma correta, ele está muito bem. Ele fez o objetivo dele na vida, servir Deus, incondicionalmente. É claro que se ele viver 20, 30, 40, 50, 80 anos dessa forma, servindo Deus, é ótimo. Mas se não viver também, qual o problema? Temos que fazer o máximo do nosso serviço enquanto estamos nesse corpo. Alguns vivem 80, outros vivem 60, outros vivem 100, outros vivem 30. Cada um tem um tempo de vida. Mas vamos utilizar esse tempo para servir da melhor forma possível, mais intensamente possível. Nós temos o caso de Parikshit Maharaj, que recebeu uma maldição de um Brahmana, e ele tinha 7 dias de vida. O rei Parikshit Maharaj, o que ele fez? Ele foi procurar os sábios para saber o que ele devia fazer em 7 dias que lhe restavam. E aí Shukadeva Goswami descreveu o Bhagavatam para ele em 7 dias. Nós não sabemos se temos 7 dias, ou 7 anos, ou 70 anos ainda de vida. A maioria, 70 anos não tem, claro. 7 anos, a maioria tem de vida. Mas podemos ter 7 dias, ou 7 horas, ou 7 minutos, ou 7 segundos. E se nós tivermos 7 segundos só de vida? Nós não sabemos. Então, nós temos que nos esforçar e fazer o máximo possível a dedicação à vida devocional, seguir o Guru o máximo possível. Vamos ver se alguém fez alguma pergunta, algum comentário aqui? Depois eu volto à leitura. A próxima subtítulo da aula é Cordas mais forte do que aço. Vamos ver o que Silachar Maharaj está falando sobre isso. Por enquanto não tivemos nenhum comentário, nenhuma pergunta. Então vamos continuar a leitura. Deixa eu procurar aqui novamente. Só um minutinho aqui para eu achar e encontrar onde estávamos. Lemos então o propósito da vida, né? Agora, como eu falei, nós vamos passar para... É no mesmo dia a aula, mas é outra parte. Cordas mais fortes do que aço. Então, Silachar Maharaj continua falando. As pessoas, elas gostam de falar bobagem, de todo tipo de coisas. O que é bobagem? Bobagem é falar o que não é falar de Deus. Tudo que não é falar sobre Deus é bobagem. Então, essa é a definição de falar bobagem. E todo tipo de coisas. As pessoas, às vezes, você pode ver que as pessoas estão deitadas, quase mortas, mas, mesmo assim, estão falando ao telefone. Srila Siddhar Maharaj, ele tinha uma irmã, Ramadidi. Ela mal podia ver, mas ainda escrevia cartas em cartões postais, colocando o rosto muito perto do papel. Ela não enxergava direito, então ela escrevia colocando o rosto muito perto do papel.
e às vezes até com as pálpebras fechadas. Um dia, Guru Maharaj saiu para dar uma volta no templo à tarde, quando todos estavam descansando em seus quartos. Os brahmacharis, eles almoçavam e iam dormir. E Gurudeva ele honrava a praçada cedo, às 11 horas, e saía para uma caminhada. Por volta das 13 horas. Eu estava supervisionando alguns trabalhadores na época para garantir que eles não trapaceassem ou fizessem o seu trabalho ao acaso. Gurudeva sempre me perguntava quais obras estão acontecendo, o que está sendo feito, etc. E eu anotava tudo em um livro de registro. Então, quando Gurudeva saiu naquele dia, naquela tarde, ele viu Ramadidi, a irmã de Srila Siddhar Maharaj, e ela tinha a sua mala, a japamala na mão, naquele momento. Ela falou com Gurudeva e continuou cantando na sua japamala. E Gurudeva brincou com ela. Didi, você se lembra do punho de Guru Maharaj? Ramadidi ficou viúva aos 13 anos. E quando uma menina fica viúva, ela não se casa novamente, o que é algo que se segue na Índia até hoje. Então, Ramadidi, ela deu todas as propriedades que ela obteve para Srila Siddhar Maharaj. Parte dessa terra está em Rapânia, onde o trigo é cultivado agora. Mais tarde, ela realmente saiu do templo, mas Gurudeva a devolveu pessoalmente. Ele sentiu dor por ela ter saído do templo, e aí ele resgatou ela. Então, quando Gurudeva perguntou a ela, você se lembra do punho de Paranguru Maharaj? Didi. Ramadidi ficou intrigada. O que você quer dizer com isso? Gurudeva riu. Eu pensei comigo, mesmo, por que Gurudeva está dizendo isso para ela? Por que Guru Maharaj bateu em alguém? Paranguru Maharaj era uma pessoa muito calma. Ele não bateu em ninguém. Quando perguntei a Gurudeva sobre isso, ele disse, sim, ele estava calmo e não havia batido em ninguém, mas não tolerava quando outros faziam coisas erradas, incluindo a sua própria irmã. Perguntei a Gurudeva, então, o que ela havia feito de errado. E Gurudeva disse, bem, você mesmo pode entender. E acabei entendendo. Muitos idosos são assim. Ramadidi ficou viúva
aos 13 ou 14 anos de idade. Mas não importa o quanto você tente protegê-la, ainda existem alguns desejos. Você pode ver meninos e meninas sempre usando os seus telefones celulares. Quando vão para a escola, eles se apaixonam e saem, etc. Eles não têm desejos. Eles não têm desejos? Pergunta Sila Charmaraj. Ramadidi, ela alimentava afetuosamente os outros. Ela gostava de tratar os outros ela dava alguns doces para os outros, salgados também, etc. Isso não é bom. Uma vez, Paranguru Maharaj, ele notou que ela estava dando os doces, a praçada das deidades, para algum brahmachari. E quando Siddhar Maharaj viu isso, ele acenou com o punho para ela. Você pode imaginar, Siddhar Maharaj era muito, muito alto e acenou com o punho para a irmã. Ela foi pega dando a comida abraçada para o brahmachari. Não é apropriado isso. Mulher não deve ter contato assim com brahmachari, nem com sannyasi. Ramadidi, ela tinha 2 sobrinhos. Então, Sila Charmaraj agora está contando a história do templo de Ramadidi, que ela também tinha desejos. Ela ficou viúva com 13, 14 anos. Todos os devotos têm desejos. Como ele diz aqui, as pessoas pegam o celular, as pessoas começam a namorar e saem do templo. Ele já contou em aula anterior também que, às vezes, tem um garoto no templo, tem uma garota lá que mora no templo, eles começam a namorar e abandonam o templo. Vão viver a sua vida e casados. Então, isso é Maya. Todo mundo tem desejo material. Ramadidi tinha 2 sobrinhos, Nitya Charan, chamado de Nitu, e Satya Charan, chamado de Sato. Então, ela tinha o Nitu e o Sato, os 2 sobrinhos. Às vezes, vinham a Ramadidi, ofereciam reverências a ela, davam-lhe algum dinheiro e iam embora. Ramadidi usou esse dinheiro para as suas despesas, para comprar alguma comida que ela gostava, todo mundo gosta de comer algo. Na Índia é muito comum isso. Todo dia se honra a praçada, mas a pessoa vai na venda, a pessoa vai num local, numa doceria, e ela compra algo que ela gosta de comer. Na Índia é muito comum isso, porque só honrar praçada, nós temos o desejo da gula. Então, as pessoas elas têm necessidade, todo mundo tem necessidade de, em algum momento, querer comer algo diferente da praçada. Uma vez, Gurudeva perguntou a Ramadidi, Didi, você está cantando o santo nome? Ela estava com a japamala na mão. Você está cantando Hare Krishna ou está segurando a sua japamala e cantando Nitu Sato, Nitu Sato, Nitu Sato, Nitu Sato. Gurudeva perguntou, porque eram os 2 sobrinhos dela, que ela gostava muito. Então ela estava com a japamala na mão, mas ela estava cantando Mahamantra Hare Krishna, ou ela estava falando os nomes do sobrinho. Nós fazemos isso. Então Gurudeva perguntou para ela. Asha Didi também era assim, Sila Charmaraj fala. Em vez de cantar o santo nome,
ela ficava grudada em seu telefone, dizendo: rumo, chumo, rumo, chumo, rumo, chumo, rumo, chumo. Runki e Chunki são as suas sobrinhas. Ela não podia ver, ela não podia ouvir, mas não queria abrir, não queria largar o celular, o telefone. E ela ficou com raiva. Ah, eles não me alimentam no templo. Eu não posso andar. Eu sofro tanto aqui. Nada acontecia com ela, mas ela reclamava com todos os seus parentes. E eu começava a receber telefonemas, preocupados de vários lugares ao redor da Bengala. Fiquei espantado. O que é isso? Se um arado quebra no templo, você tem que chorar sobre isso, por causa disso, para os outros? Outras vezes, ela se deitava com os olhos fechados, fingindo que estava dormindo. Ela não cantava o santo nome, mas ficava sempre colada ao telefone, cantando urumu chumo, urumu chumo, urumu chumo, urumu chumo. Ela reclamou que alguns dos devotos haviam roubado a sua japamala. Quem vai roubar a japamala dela? Ela reclamou que alguns dos devotos haviam roubado as suas contas, a japamala. Mas quem vai roubar a sua mala, a sua japamala? Ela guardava algum dinheiro em sua bolsa de contas. Na japamala, no saquinho da japamala, ela guardava algum dinheiro. E alguns vizinhos devem tê-lo levado. Por que algum devoto, roubaria a sua japamala? Silat Maharaj, então, ele termina a aula da manhã cantando Sirupa Manjari Pada e Hari Harai Nama Krishna. Ele recita também o Sri Jaya Dwani. Assim termina essa parte da aula que ele deu no dia 3 de janeiro de 2021, no período da manhã. Ele contou algumas histórias aqui. À noite vamos continuar a leitura com uma outra aula, no mesmo dia, mas em outro período. Ele deu essa aula online, num programa online. Então, de noite, vamos continuar essa leitura. E ele contou aqui a história de Srila Bhaktisiddhanta e que todo mundo tem um desejo material. Até Ramadidi, que era irmã de Srila Siddhar Maharaj, outros devotos, quem mora no templo, não é porque mora no templo que você não tem desejos. Todo mundo tem desejo material. Enquanto nós nos purificarmos totalmente, nós vamos ter desejos materiais, sim. Somente com a purificação total, a pessoa, a alma, ela não quer mais
ela não tem mais desejo material. Mas isso é muito raro. Todo mundo tem algum desejo material. Mas com a prática, Srila Maharaj também já falou isso. A prática leva à perfeição. Então, aquele que pratica corretamente, seguindo a orientação do Guru, ele vai chegar um dia que ele vai diminuindo os desejos materiais. Ele vai diminuindo o desejo de desfrutar dos sentidos. Mas é progressivo e lento. Não é de um dia para o outro. Não é porque você cantou hoje 64 voltas na Japamala, não é porque hoje você ficou o dia inteiro fazendo a prática devocional que todos os seus inimigos vão saírem. É progressivo. Tem que ser todo dia limpeza, até que um dia estará limpo, nossa alma estará limpa, nosso coração estará limpo, nossa mente estará limpa da ilusão de Maya. Vamos cantar agora o Nama Sankirtan Hariharai. O programa de hoje à noite vai ser às 19 horas. Excepcionalmente, hoje é domingo, todo domingo é 18 horas, mas hoje vai começar às 19, porque à tarde vai ter o evento lá no local da Índia, lá na Rua Bela Sintra, é o Centro Cultural da Índia, e eu vou lá divulgar o Templo de São Paulo, distribuir os panfletos para quem estiver lá no local hoje. Quem quiser participar, quem quiser ajudar a fazer o serviço de divulgar a consciência de Krishna, apareça lá hoje. Eu vou colocar no grupo do Templo de São Paulo, aqui do WhatsApp, o endereço, o horário, o convite, e quem puder vá lá divulgar a consciência de Krishna. É isso que Srila Bhaktisiddhanta Sarasvati Thakura Prabhupada falou para todos nós. Mahaprabhu falou, Gurudeva, Guru Maharaj, Acharya Maharaj, Tilaka Niriha Maharaj, todos eles estão falando, divulgue a consciência de Krishna. Então, nós vamos lá hoje fazer isso. Quem puder, vá. E o programa, depois voltarei para cá, para o templo, e o programa começará então às 19 horas. Vamos cantar agora o Nama Sankirtan Hariharai.
Radhe Charana Shri Bhakta Shaneva Janame Janame More Abhila Janame Janame More Abhila Joy Gosai Jobe Braje Koilo Baso Joy Gosai Jobe Braje Koilo Baso Krishna Nitya Leela Korila Prakash Radha Krishna Nitya Leela Korila Prakash Anande Bolo Hari Braja Vrindavan 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 Shri Guru Vaishnava Pade Majai Ama Shri Guru Vaishnava Pade Majai Ama Shri Guru Vaishnava Pade Padma Puriyasha Shri Guru Vaishnava Pade Padma Puriyasha Sankirtan Kohe Narottam Das Hari Naam Sankirtan Kohe Narottam Das Hari Naam Sankirtan Kohe Adam Das Hari Naam Sankirtan Kohe Adam Das Hare Krishna 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram 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 Hare 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 Ram Ram Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Ram Hare 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 Ram Ram Hare Hare Krishna 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Ram Hare 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 Ram Hare Hare Krishna 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Ram Hare 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 Ram Ram Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Ram Hare 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 Ram Hare Hare Jaya Sacinandana Jaya Sacinandana Jaya Sacinandana Jaya Sacinandana Jaya Sacinandana Gora Hari Jaya Sacinandana Gora Hari Gora 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 Hari Gora 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 Hari Jaya Sacinandana Gora Hari Jaya Sacinandana Gora Hari Jaya Nita Jaya Gora Jaya Nita Jaya Gora Jaya Nita Jaya Gora Jaya Nita Jaya Gora Nita Gora Hari Bo Hari Bo Hari Bo Nita Gora Hari Bo Nita Gora Hari Bo Hari Bo Hari Bo Nita Gora Hari Bo 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 Hari Bo. Vamos ver quem está participando conosco agora. Participou hoje. Temos aqui conosco Ishan Krishna Prabhu, Isvari Dasi conosco também, Amalini Devidasi, Kushun Devidasi, Vijayaksha Prabhu. Deixe-me ver se tem mais alguém. São essas pessoas que se identificaram. Se tiver mais alguém aqui que não quis se identificar,
Eu agradeço a presença de todos. Dandavat Pranam a todos. Então, à noite, o programa hoje será às 19 horas. Um bom dia a todos. Dandavat Pranam.